Bem-vindo ao Irão. O Irão, país do oeste da Ásia, conhecido pelo nome de Pérsia até 1935, tornou-se a República Islâmica do Irão em 1979. Com uma superfície de 1.650.000 km², ou seja, 3 vezes maior do que a França, e situada entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, o Irão faz fronteira com o Iraque. Os dois países estiveram em guerra durante 8 anos. Com uma população em expansão estimada em cerca de 80 milhões de habitantes, o Irão é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A sua capital, Teherão, é uma cidade com 8 milhões de habitantes, dinâmica e moderna, apesar das sanções internacionais que asfixiaram a economia iraniana durante 12 anos. As mulheres usam o chador, ou manto, uma espécie de túnica longa, mas agora é mais frequente vê-las com o lenço, mais prático para a vida ativa. Após a Revolução Islâmica de 1979, a lei iraniana tornou obrigatório o uso do véu. Paralelamente, o acesso ao ensino superior por parte das mulheres aumentou consideravelmente. A maioria dos iranianos é xiita, um dos 3 ramos do Islão. Eles falam persa. 3 outras religiões são oficialmente reconhecidas pela Constituição e dispõem de representantes no Parlamento: os cristãos, os judeus e os zoroastristas. Os muçulmanos sunitas, os mais numerosos no resto do mundo, não representam mais do que 9% da população iraniana e não têm assento parlamentar reservado. Todas as semanas, no subsolo de uma mesquita chamado Zulkane, ou Casas da Força em persa, há homens a treinar. Eles praticam uma arte marcial tradicional entre luta e dança chamada Varzesh e Palavani, traduzida por desporto antigo, ou Varzesh e Bastani, traduzida por desporto tradicional. Este desporto nacional iraniano consiste numa série de técnicas de culturismo, de ginástica e de luta, ao ritmo de percussões de tombak. Um guia, o Morshed, canta poemas que prestam homenagem às figuras sagradas do xiismo. O Zurkane é uma espécie de fossa octogonal com cerca de 1 metro de profundidade e 10 ou 20 metros de diâmetro, na qual se treinam os atletas chamados Palevan. Os exercícios constituem um verdadeiro desporto coletivo, juntando provas físicas e flexibilidade, rituais específicos e respeito pelas regras morais e éticas. Após a conquista árabe, a prática do Varzesh e Palavani tornou-se durante algum tempo clandestina, representando uma forma de resistência face à islamização progressiva da sociedade persa. A luta permitia manter os valores xiitas em relação ao sunismo. Os atletas entregam-se a todo o tipo de exercícios, como levantar, de costas no chão, enormes painéis de madeira, escudos chamados sangue ou manejar enormes tacos de madeira. با توجه به اینکه ورزش‌های زورخانه‌ای توی فرهنگ اصیل ایرانی در حقیقت ورزش‌هایی هستن که به عنوان تمرین کشتی پهلوانی هستند. این نکته خیلی ظریفی هست. تمرین کشتی پهلوانی یعنی اینکه تمام این حرکاتی که تحت عنوان ورزش زورخانه‌ای تعریف شده 6 دیسیپلین هست،
اینها تمرین هایی هستن که انجام میدن تا کشتی پهلوانی بگیرن و کشتی پهلوانی با کشتی آزاد یا کشتی فرنگی فرقش این است که در کشتی پهلوانی هم توی قواعد و قوانین فنیش فرقایی هست و همین که قهرمان کشتی پهلوانی قهرمان کشتی نیست بلکه به عنوان پهلوان است. پهلوان یک کسی است که علاوه بر توانایی‌های جسمی و قوت بدنی که حریف رو پشت به خاک میرسونه، انظر عدل و انصاف و عقل و درایت و رعایت حقوق دیگران و تواضع و این مسائل هم برتر از دیگران هست. بنابراین اون چیزی که به عنوان بازی جوانمردانه انصاف، رعایت و این مسائل هست، در این رشته بیشتر رشته‌های دیگه بایستی رعایت بشه و برای همین ما وقتی که ورزشکارامون میان در کنار آموزش‌های ورزشی بهشون آموزش‌های اخلاقی و آموزش‌های تربیتی هم بهشون میدیم به نحوی که حتما بتونن روحیه پهلوانی رو داشته باشن و در نهایت به کلمه پهلوان به اونها اطلاق باشه. حالا تا شما به شما بگم که پهلوان در گذشته در جامعه ایرانی در محله‌های مختلف وقتی مردم جمع می‌شدن اون موقع به جای پلیس، به جای دادگاه، به جای مسائل مختلف یه نفر بود که این یه نفر آدم خیلی منصفی بود، آدم خیلی عادلی بود، آدم خیلی قابل اطمینانی بود، آدم با اعتقادی بود و همه مردم اون اعتماد می‌کردن. حتی اگه دو نفر با هم اختلاف داشتن به اون مراجعه می‌کردن، اون یه نفر قضاوت می‌کرد. اگه پول نیاز داشتن، کمک نیاز داشتن، از اون کمک می‌گرفتن. اگه که مسافرت می‌خواست بره، تمام زندگیشو به اون میسپرد، مسافرت مثلا چند ماهه میرفت. این فرد پهلوان محله بود. این فرد فردی بود که چون از نظر جسمی قوی بود، آدمی بود که همه بهش احترام می‌ذاشتن، از اون طرف هم چون از نظر روحی آدم بسیار قوی بود، همه بهش اعتماد داشتن و این قدرت جسمی و روحی باعث شده بود که این فرد یه محبوبیتی داشته باشه. ما این رشته رو الان اول با بزرگسال‌ها شروع کردیم و بعداً الان بردیم توی جوان‌ها و نوجوان‌ها و در طول این 10 سال گذشته فعالیتمون تورنمنت‌های مختلف رو در مناطق مختلف گذاشتیم، مسابقات قاره‌ای گذاشتیم، مثلا الان 5مین مسابقات قاره‌ای اروپا رو داریم، 5مین مسابقات قاره‌ای آسیا رو داریم، دومین مسابقات قاره‌ای آفریقا رو امسال در برنامه‌مون داریم و اولین مسابقات قاره‌ای آمریکا رو داریم. شروع کردیم و مسابقات جهانی تحت عنوان قهرمانی جهان و جام جهانی. عیناً همه اینها که برای بزرگسال‌ها بود آوردیم، اینا در سن جوانان هم انجام دادیم و داریم به سمت نوجوانان هم پیش میریم. طبیعتاً تمام تلاشمون این هست که با سازی ورزش از اون حالت سنتی بودن در بیاریم، در عین حال که اصالت‌های این ورزش روش حفظ بشه ولی سرعت عمل‌ها بره بالا، جنبه‌های رقابتی اون بیشتر بشه تا بتونه جوان‌های بیشتری رو برای این قضیه جذب کنه. Os Pahlavanes começam e acabam sempre as suas sessões de treino com uma oração dita pelo Morshed, seguida por exercícios de aquecimento e alongamentos, tais como pequenos saltos e movimentos circulares de braços. Isto permite melhorar a força das pernas e dos braços, assim como as funções cardiorrespiratórias. O Sangjereftan é um exercício onde se levantam os escudos de madeira em cada mão alternadamente, lenta ou rapidamente, a fim de desenvolver os peitorais, os tríceps, os músculos do pescoço e do abdômen. O Morshed conduz os exercícios sentado numa plataforma elevada chamada Sardam e toca o sino para marcar o início e fim de cada exercício. O Varses e Palavani é mais do que uma arte marcial. Permitiu aos iranianos combater os invasores no decurso da história e de integrar os valores espirituais do sufismo, os rituais tradicionais do mitraísmo e o heroísmo do nacionalismo iraniano.
Os Palvans devem observar certos códigos de conduta a fim de desenvolver a humildade, a generosidade, a caridade, o respeito pela lei e a bravura. Eles são fraternais e oferecem ajuda à sua volta quando tal é necessário. Antigamente, os Palvans de um Zurkane protegiam os bairros das aldeias ou das cidades. Os dogmas xiitas são fundados sobre o Corão. Os imãs apoiam-se nas escritas chamadas hadiths. Para os xiitas iranianos, as 5 orações do dia são agrupadas em 3 vezes. Durante a oração, os xiitas colocam um pedaço de argila sobre a testa, argila muitas vezes lavada num local sagrado como Kerbala ou Mashhad. Os xiitas acreditam na unicidade de Deus. O Tawhid, o seu livro sagrado, é o Corão. Acreditam no profeta Maomé, na ressurreição e no julgamento final. Eles seguem algumas obrigações fundamentais, que são os 5 pilares do Islão: a crença na unicidade de Deus, a oração diária, a esmola, a peregrinação a Meca e o jejum no Ramadão. Os xiitas acreditam na justiça de Deus e no imamat. O imã é, para os xiitas, uma garantia espiritual, uma prova da veracidade da revelação da sua religião. Tem como função dirigir a comunidade de crentes. Existem várias correntes dentro do xiismo. O xiismo maioritário no Irão é o duodecimal.
que venera uma linha de 12 imãs depois do profeta Maomé. No resto do chão da mesquita, os fiéis vêm-se recolher em comunidades antes de partilhar a refeição semanal preparada por voluntários da associação. A refeição é servida gratuitamente. É uma cozinha tradicional simples, preparada para a ocasião em grande quantidade. Servem-se sopas grossas, à base de grão de bico, acompanhadas por pão com cebola crua. É tudo servido no chão, sobre os tapetes da mesquita. دست شما در دست بفر کافته کی بفر سلام سلام چاکرم بگید آقا بنده است
O Irão possui um património natural, cultural e arquitetónico muito importante. Foram descobertos traços de inúmeras civilizações antigas, remontando algumas ao 7º milénio antes de Cristo. Mas foi em 1200 a.C. que os elamitas construíram a sua capital, a cidade de Susa, situada na planície próxima da Mesopotâmia. O grande período da construção da Pérsia por Ciro II, o Grande, em 550 a.C., deu-se sob o Império Persa Aquemênida. That's why. O Palácio do Golestão, ou Palácio do Jardim das Flores em persa, é considerado como Património Mundial pela Unesco. Este antigo Palácio Real foi escolhido como sede do governo pela família dirigente Kadjaré, que chegou ao poder em 1779 e que fez de Teherão a capital do país. Situado na cidade de Arg-e-Soltanati, apresenta-nos uma arquitetura sumptuosa. Durante a época Pahlavi, de 1925 a 1979, o Palácio do Golestão foi utilizado para recepções oficiais, como a coroação de Reza Shah e de Mohammad Reza Shah, tendo a família Pahlavi construído os seus próprios palácios a norte de Teherão, em Sadabad e em Niavaro. O Emarat Badjir é um dos mais antigos edifícios do Palácio do Golestão. Foi construído na época de Fath Ali Shah. É composto por uma sala principal, 2 quartos laterais, 2 vestíbulos e uma sala no subsolo equipada com uma bacia. O quarto principal está decorado com vitrais, com colunas de gesso em forma de espiral e plintos de mármore pintado. Quanto ao chão, está coberto de azulejos de cerâmica pintada. O teto está decorado de espelhos e de pinturas, o que é raro no Palácio do Golestão. After Iranian Islamic Revolution, the planners and the government and the leaders of government, they wanted to establish, review our culture, the strong parts of our culture. So they start to make a vivid feature of our culture. One part of our culture is in our sports. In our sport, Zulkhane is very important, so they start to make a federation for Zulkhane. We don't have it before our revolution. Now, this is the institution that tries to know this to the world, by the way, with the Iranian youngster too. So I think the future of this federation
And this sport is going to be very good, and it's going to be a little bit better than the past. It was before our Islamic religion. It was a part of Iranian empire that they wanted, to train the soldiers that they wanted to go to war fields, they should be prepared for the war. So they make this sport that they wanted to be prepared for this bodily and spiritually together. As armas, outrora usadas, foram substituídas por instrumentos como estes tacos em madeira de diferentes cores, cujo peso varia entre 2 e 50 quilos. این مسیح خانم به مولا خدا شده اون موقع لخ میشده حالا کلم مولا لخ میشه ورزش میکنه اون موقع سنگین ورزش میکرد و کشتی هم میگرفت به مولا اون میلاد رو عوض کن اون قالبی ورزش بازداری که در فیلم نوشته انشالله. Cada atleta usa um taco em cada mão e pousa a parte mais larga nos ombros num movimento que acompanha o ritmo da percussão. Às vezes, os lutadores mais hábeis agem como se estivessem a fazer malabarismos com os tacos. I saw
Os lutadores formam um círculo e fazem exercícios de bombas, Shena Raftan, sobre barras chamadas Takte. O mais velho começa no centro do círculo, enquanto o líder conduz os movimentos de bomba do grupo. رود میلاد کریم اولیا باشد جواد خیر النساء باشد جواد والی ارض و نور چشمانت محمد. Os Palvans acabam o treino com técnicas da luta heroica antiga, opondo-se 2 a 2. Eles utilizam diferentes técnicas ofensivas, defensivas ou de contra-ataque. Teherão tem cerca de 800 parques e jardins públicos, onde os iranianos gostam de se juntar em família aos fins de semana. Eles vão passear ou fazer um piquenique e assim escapar à poluição da cidade. Um dos mais célebres é o Parque Florestal Shitgar, com uma área de 14 hectares a oeste da cidade, ou ainda o Le Parc Elaleh, magnífico parque de 35 hectares, situado em pleno centro da cidade, muito agradável para as pessoas se refrescarem.
É bastante frequente hoje em dia ver nas cidades mulheres a passear com lenços cada vez mais coloridos, os rossari. Já são usados um pouco mais à vontade. A sul de Teherão, milhares de pessoas fazem as suas compras no Grande Bazar, um dos maiores mercados históricos do Oriente. É um verdadeiro labirinto de ruas empedradas. O Bazar de Teherão fica em frente ao Palácio do Golestão. Não é uma obra-prima arquitetónica como os bazares de Tabriz ou de Isfahan. Mas este dédalo de galerias construídas ao longo dos anos em vários níveis, nos estilos mais heterodoxos e que se amaranham em quilómetros de ruelas, é hipnotizante. Os raios de luz natural que atravessam os altos arcos furados e a luz artificial direcionada para as mercadorias criam uma sensação de claro-escuro. O conjunto do bazar é inclinado, o que dá à entrada uma vista impressionante sobre as pessoas que se cruzam nas suas ruas. As lojas ou estabelecimentos estão agrupadas por especialidade: zonas de especiarias, utensílios de cozinha, ferreiros e lojas de bijuterias. Podemos encontrar todas as espécies de pedras preciosas e também tapetes. O Irão é um grande exportador mundial de tapetes. A sociedade iraniana é muito influenciada pela religião e pela existência de um clero organizado, os mullah. Os membros do clero xiita têm o direito de ensinar e interpretar a lei religiosa na condição de terem feito os seus estudos e de terem obtido um diploma. Existe uma hierarquia no seio deste clero, na qual cada um possui um título em função dos seus conhecimentos religiosos. Existem 2 lugares de peregrinação importantes no Irão: o mausoléu do Imã Reza, em Mashhad, e o de Fátima, em Qom. O Museu Nacional do Irão possui inúmeras obras antigas da época islâmica, como estes manuscritos antigos do Corão de diferentes períodos.
ما آمده صل A oração tem um papel importante no treino. Ora-se pela glória do país, pela saúde e alegria dos seus líderes, pela respeitabilidade dos praticantes e dos veteranos do Zurkane, para que a graça de Deus lhes permita ajudar os mais fracos, a fim de se manter afastado dos maus caminhos. Ora-se também pela melhoria da justiça e pela boa conduta da humanidade. À moda dos derviches rodopiantes, os palvans rodam sobre si próprios durante este exercício chamado Sharkzadan, o topo. No princípio, eles colocam-se em círculo à volta do Zurkane, de costas voltadas para o muro. O lutador mais novo começa por se colocar no centro e gira suavemente ao som do tambor. Depois começa a girar cada vez mais depressa, sendo acompanhado pelos outros lutadores que fazem o mesmo por ordem etária. Finalmente chega a vez dos mais velhos palvans, uma volta que pode durar 15 minutos sem perder o controlo ou ficar tonto. ماشاءالله پهلوانا جفتشون ماشاءالله سر بالا سلامتی سربازی که به شما پاسداری میده سلامتی خود شما همین داشتی نو شب من میام اونجا میرم برای امیر
اون شهدایی که گمنام بودن و خودش هم به مولا جزو شهدا بوده. آقا جلیل الان هم ازدواج کرده، خدایش دختر دو تا دختر داره. به امام حسین جواد آقا راستی افتخار اینو میکنه. Apesar da sua posição atual na cena internacional, o Irão, com o seu rico património cultural, continua a ser um país acolhedor e caloroso. Quanto aos iranianos, estes estão otimistas quanto ao futuro. O Farzeh Pahlavi dá uma grande importância ao espírito cavalheiresco, à cortesia e à bravura, mas consegue extrair ainda mais deste desporto. Com efeito, é um dos raros desportos nos quais a religião parece ter uma presença importante. Este desporto ancestral soube adaptar-se aos diferentes regimes que governaram a Pérsia ao longo dos tempos. É também um excelente equilíbrio entre a espiritualidade e a força física.